Permite-me que inicie esta minha intervenção dirigindo-me a Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, para expressar o meu reconhecimento pela confiança que me distingiu a nomear-me para o cargo de Procurador-Geral da República. Sinto-me honrado por isso e gostaria também de expressar a minha gratidão à minha esposa, aos meus filhos e netos, familiares, porque elas teve o que melhor ofereci ao longo da minha carreira como magistrado do Ministério Público e que posso oferecer de mim no cargo que ora fui investido. Sei que estão conscientes dos efeitos que o exercício deste cargo implica na nossa vida familiar cotidiana. Gostaria de aqui deixar o meu compromisso de que tudo farei para exercer este cargo o mais elevado sentido de serviço público, para dignificar, consciente que estou a de imensas responsabilidades e dos desafios que representam dirigir o Ministério Público, órgão autonômico da Justiça, ao qual a Constituição da República conferiu relevantes atribuições na administração da Justiça. Queria também deixar uma palavra de reconhecimento ao Sr. Procurador-Geral cessante, que com certeza exerceu o cargo fazendo o melhor que o soube e pode. Senhor Presidente da República, Excelências, a reforma da Justiça em curso trouxe desafios acrescidos ao Ministério Público, conferindo-lhe, para além, a sua atribuição tradicional e nuclear de exercício da ação penal, da representação do Estado na jurisdição administrativa e civil e a defesa dos direitos, interesse das crianças, novas atribuições, da quais destacaria a intervenção na defesa de interesses coletivos e difusos destinados à defesa de valores e bens constitucionalmente protegidos, como a saúde pública, o ambiente, a qualidade de vida e o patrimônio cultural, a defesa dos direitos e interesses de adultos com capacidade diminuída e de outras pessoas especialmente vulneráveis, a defesa do interesse público, dos direitos fundamentais e da legalidade administrativa nos litígios emergentes das relações jurídicas, administrativas e fiscais, ainda em matéria de cooperação judiciária internacional e em matéria penal. O exercício dessas múltiplas funções e competências, naturalmente, que requer meios materiais e humanos, em especial magistrados, e todos que trabalham ou acompanham a realização da justiça em Timor-Leste, ao de convir conosco que a insuficiência de magistrado do Ministério Público é uma realidade preocupante, conforme repetidamente tem sido referido nos relatórios anuais do Ministério Público. Registramos como positivo a abertura pelo Governo do 8º curso inicial de ingresso na carreira do Ministério Público, mas esse recrutamento ainda assim é insuficiente para reforçar os órgãos e serviços existentes, na medida em que, ao longo dos últimos anos, o Ministério Público não contou com reforço adequado e necessário para fazer face ao aumento anual do volume de demanda, com especial acuidade no exercício da ação penal e muito menos para responder aos novos desafios colocados pelas novas atribuições conferidas pelo novo Estatuto que entrou em vigor em 2022 e que faz parte do pacote legislativo que integra a mencionada reforma da Justiça. Nesse sentido, aproveito esta oportunidade para lançar um apelo ao Governo, no sentido de ser aberto um curso inicial extraordinário para ingresso na carreira do Ministério Público. Os magistrados do Ministério Público são essenciais para a realização da Justiça e se a revisão do seu estatuto remuneratório e a dignificação da respectiva função deve ser uma prioridade também, não podemos deixar de considerar que é preciso valorizar o importante papel desempenhado pelos oficiais da Justiça enquanto auxiliares imprescindíveis dos magistrados. E, nessa medida, igualmente, apelamos ao Governo que o Estatuto Remuneratório do Magistrado do Ministério Público e o Estatuto dos Oficiais de Justiça sejam revistos de modo a criar condições não só para dignificar as respectivas carreiras, como também para incentivar a sua maior produtividade e eficiência, a bem de uma melhor justiça. O aumento de imediato para 7 juízes conselheiros no Tribunal de Recurso
É um imperativo que não deve ser mais protelado, a bem da segurança e certeza do direito e da credibilidade da justiça, evitando situações, no mínimo, insólitas de juízes de primeira instância formarem maioria em coletivo do Tribunal de Recurso e a revogarem decisões proferidas por maioria de juízes conselheiros dessa mais alta instância de justiça em Timor-Leste. A utilização de tecnologia de informação e comunicação com informalização e tramitação digital dos processos, aproveitando a maioria de acesso à internet em curso pelo Governo através da fibra óptica, é um desafio essencial para a tão almejada melhoria da qualidade da justiça, para a redução das pendências e para a celeridade da justiça. Senhor Presidente da República, Excelência, do Ministério Público é esperada uma atuação dinâmica, firme, combativa e objetiva em relação à criminalidade que mais preocupa os cidadãos, designadamente nos crimes de violência com base no género, que constitui a maioria dos processos tramitados e pendentes, mas também nos crimes econômicos e financeiros, em especial nos de corrupção, no combate aos novos tipos de crime, como o da cibercriminalidade. Na responsabilização financeira daqueles que têm a responsabilidade de gerir dinheiro e bens públicos, na defesa da justiça ambiental e na proteção do meio ambiente, num contexto de emergência climática e na defesa dos mais vulneráveis socialmente. A eficácia na luta contra a criminalidade econômica e financeira requer não só maior celeridade na investigação, mas também mecanismos especiais que permitam a perda alargada de produtos de crime, a punição e a reparação justa. Neste sentido, apelamos ao Governo que seja dada prioridade na aprovação de legislação que assegure a recuperação de ativos e perda alargada de bens ilicitamente apropriados e sobre cibercrime. E essa atuação dinâmica e combativa que traduz um dever indeclinável do Ministério Público deve traduzir-se em resultados concretos e tangíveis sentidos pelos cidadãos a quem servimos e em nome de quem atuamos e a quem devemos prestar conta da nossa atividade, com toda a transparência e objetividade através dos seus representantes eleitos para esse efeito. E acredito que somos capazes de alcançar bons resultados e, com isso, de prestigiar o Ministério Público e a Justiça timorense. E para que tal aconteça, todos os magistrados do Ministério Público podem contar com o meu empenho, minha dedicação, determinação, e acredito que também posso contar com o mesmo empenho, abnegação, dedicação dos magistrados do Ministério Público, e igualmente dos oficiais de justiça do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal que nos coadjuvam. É porque estou convencido que poderemos contribuir para a melhoria do Ministério Público, em particular, e da Justiça em geral, e porque acredito que nessa empreiteirá pode contar com a colaboração empenhada dos magistrados do Ministério Público e de todos aqueles que nos coadjuvam no exercício das nossas funções, que aceitei esse desafio de dirigir o Ministério Público. Devemos assegurar nas nossas atuações estrito cumprimento da lei, sem perseguições político-partidárias, com isenção e objetividade, como forma de garantir a autonomia e a igualdade de tratamento de todos perante a lei, independentemente do seu poder e da sua posição social ou econômica. A autonomia do Ministério Público, que temos a obrigação institucional de preservar e que é pressuposto para o bom funcionamento do Estado de Direito Democrático, erigido pela nossa lei fundamental, não impede, pelo contrário, requer a articulação institucional com os tribunais e com os demais órgãos do poder, desde que realizadas no respeito pela Constituição e pela lei, visando sempre a prestação de melhor serviço aos cidadãos. E esse for o propósito, podem sempre contar com a nossa disponibilidade e o nosso contributo. Termino agradecendo a todos que dignaram emprestar o seu tempo para estar presente nesta cerimônia e que quiseram nos ouvir.
Muito obrigado.